Bom, vamos falar sobre o Bitcoin Long Term Holder Supply. Esse gráfico aqui, turma, ele é muito importante para a gente entender inícios de ciclo de alta, tá? Então, nesse gráfico aqui, o que que a gente tem? A gente tem em amarelo, desde 2011, o preço do Bitcoin, aí você vê aqui os picos, né? Os momentos que ele cresce mais. E em verdinho, a gente tem a quantidade de holders mantendo as suas moedas em hold. Eles consideram um hold, é só um nome, tá? Porque eu não acho que um cara que tem Bitcoin parado há pelo menos 150 dias, 155 dias, já pode ser considerado um holder. Mas de qualquer forma, ele pega aqui moedas ou carteiras que estão paradas, ou seja, não vendem, não fazem um gasto, há pelo menos 155 dias, tá? De qualquer forma, ele mostra aqui algo que a gente tem que tomar, tem que levar em consideração. Então, olha só. Em verdinho, a quantidade de bitcoins em holders, não vou dizer de longo prazo, mas de holders. Em amarelinho, o preço do Bitcoin. E olha que interessante. Sempre quando o preço do Bitcoin começa a subir, existe um buraco nessa parte verde. Olha que interessante. Tá vendo essa parte verde? Meio que cria uma boca de jacaré, né? Ela fica inversa, ou seja, preço subindo, o verdinho aqui, ou seja, a quantidade de holders caindo. Olha aqui mais uma vez, ó, essa aqui fica, as últimas duas vezes ficam bem claras, né? Então 2017, 2016 para 2017. Preço subindo, máxima histórica, 20 mil dólares, quantidade de holders diminuindo, batendo mínima. Ele sobe, aqui para, ó. Daqui a pouco, máxima histórica do Bitcoin, 60 mil dólares, mínima de Bitcoins nas carteiras, né? Isso aqui aconteceu em 2011, aconteceu em 2013, depois novamente em 2014, 2016 para 17, 2020 para 21. Topo histórico, querendo ou não, naquele momento, 100 mil dólares em 2025. E agora, quando você olha aqui, ó, você vê que está caindo bastante essa quantidade, né? Então, de 15 milhões e 900 milhões de unidades, vamos falar 16 milhões, caiu para 14, ou seja, é uma venda de praticamente 2 milhões de Bitcoin. Venda não, né? Saem 2 milhões de Bitcoins de carteiras dos holders que estão há pelo menos 150 dias. E isso aqui pode estar mostrando para a gente uma nova possibilidade de alta na sequência. Então, olha só, vamos pegar essa aqui que fica bem claro o que aconteceu. Bitcoin estava aqui em 1.000 dólares, ele começa a subir, ele começa a ir para 1.200, 1.300. Quando ele chega mais ou menos aqui em 2.000 dólares, 2.300 dólares, estou falando de 2017, tá? Os holders de longo prazo, que eram ali 11 milhões, 11 milhões e 400, eles começam a falar, opa, o preço está interessante. Muita gente, né? Muito desses holders falam, pô, peraí, eu comprei Bitcoin a 100 dólares, agora ele tá 2 mil, pô, são 20 vezes de queda, de alta. Pô, vou fazer um lucrinho. Aí o cara começa a vender. Não tudo, tá? Mas ele começa a vender. E aí aqueles 11 milhões e 400 mil unidades começam a cair. Começa a cair. Vão para 10 milhões e 900, aí cai para 11 milhões, para 10 milhões, cai para 9 milhões e 600, cai em 9 milhões e 400. Quando vai ver, faz um pico de 8 milhões e 800 mil. Olha que interessante. Então vamos arredondar aqui para 9 milhões, né? Então você tinha em algum momento 11 milhões, 2 milhões de bitcoins são mandados embora. E isso significa que o varejo entrou adquirindo esses 2 milhões, ou seja, eram os caras mais longo prazo. Não dá para dizer que 155 dias é longo prazo não, tá? Mas deu para entender aqui o conceito, né? Então ele era um cara que tava... Mas veja, é 155 dias a partir. Então, o cara de 155 dias entra na métrica. Mas aqui tem 156, 200 dias, 2.000 dias, 3.000 dias. Correto? Então tá. Deu pra entender, né? Então tá. Porra. O cara tem lá uma quantia. O cara tem 1.000 bitcoins. Ele fala, pô, tá subindo pra cacete, hein? Eu vou vender 100. Aí outro cara fala, pô, eu tenho 10 bitcoins, eu vou vender 2. Aí outro cara fala, pô, eu tenho 0,1, eu vou vender 0,002. E aí isso vai começando a cair, 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 cair. E quem que adquire essa quantidade toda? Varejo. Então você cria uma boca de jacaré, né? Preço subindo, sendo adquirido possivelmente ou majoritariamente pelo varejo, e os caras mais de longo prazo vão vendendo isso. Chega um momento que os caras falam, chega de vender, chegou no longo prazo, chegou no topo histórico. Então, quando bate aqui 8 milhões, olha só, vamos voltar aqui, né? Então, olha a boca de jacaré que faz, né? Preço subindo, quantidade de holders a longo prazo diminuindo, quantidade de bitcoins a longo prazo diminuindo.
Quando os caras entendem que chegou no preço máximo, o preço começa a cair e os holders voltam a adquirir os bitcoins. Olha que interessante. Eles voltam a adquirir e aí eles superam a quantidade. Então aqui você tinha 11 milhões de holders, cai para 9, agora você tem 13, você tem quantidade maior, ou seja, os próprios caras de longo prazo adquiriram mais nessas quedas. Então o cara foi fazendo o seu lucro, conforme foi caindo, ele foi adquirindo mais Bitcoin. Isso acontece em 2011. Isso acontece em 2013 e 2014, olha só. Isso acontece, como eu acabei de mostrar, em 2017. Isso acontece em 2020 para 2021. Olha só, eram 14 milhões de unidades em hold. O preço começa a subir, alguns holders começam a vender. Esses 14 milhões viram 12 milhões, o preço bate o topo histórico, 60 mil dólares. E aí a galera volta a recomprar lá embaixo, né? E aí quando chega aqui em 15 mil dólares, 20 mil dólares, o cara recompra, ou seja, o cara vai vendendo dos 30, 40, 50, 60, 65 que foi o topo histórico e vai recomprando em 10, 15, 20, 25, 30, né? 10 não chegou não, mas 15, 20, 25, 30, 40. E aí o preço sobe, mais holders, abre uma pequena boquinha de jacaré. E aí, ó, a última boquinha modesta de jacaré que a gente abre aqui era uma quantidade de 16 milhões de bitcoins sendo holdados. O Bitcoin sai de 60 mil dólares para 104 mil dólares, topo histórico. Né? Então ele sai de 60 mil dólares para 100, 104. Vamos falar 100 mil aqui, né? Eram 16 milhões de unidades, caem para 14. É a mesma quantidade, né? São 2 milhões de bitcoins que são vendidos. Não dá para falar que são vendidos, eles são transferidos de carteiras, né? Dos holders de mais longo prazo. E aí nós temos essa boquinha de jacaré mais modesta do que as anteriores, mas ela existe, rola aqui um topo histórico. Modesto. Sai de 60 para 105, modesto. E aí o preço se equipara, 110 mil dólares. Só que olha o que a gente está fazendo agora. Olha a movimentação que está rolando agora. Quando o preço do Bitcoin estava em 100, 110, 118, nós tínhamos aqui entre 16, 15 milhões e 900, 16 milhões, né? 16 milhões, 15 milhões e 800, etc. E aí agora, bichão, o preço está dando uma quedinha. 110, 120, agora bateu 80. E a quantidade de holders de longo prazo, ou pelo menos de 150, a partir de 155 dias, ela está caindo. Olha só, de 16 milhões, arredondando aqui 16 milhões, agora a gente está em 14, já caiu 1 milhão. Será que a gente vai ter a mesma movimentação que a gente teve em momentos anteriores? Será que a gente vai ter uma queda mais absurda de holders de longo prazo e o preço vai dar aquela estilingada para cima? Será? Essa é a pergunta de $1 milhão. Será que esse indicador, digamos assim, né? Esse gráfico, né? Não indicador, esse gráfico de Bitcoin Long Term Holder Supply, ele vai continuar fazendo os seus padrões ou não? A gente para com isso. Eu não sei. Eu acho interessante a gente ficar de olho nisso. Porque aconteceu uma vez, uma segunda vez, claro que em maior e menor escala, né? Mas aconteceu uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez. Modestinho, uma sexta vez aqui. Modesto, né? Modesto. Será que agora não vem definitivo? Não sei, eu acho importante. Agora, independente de vai subir ou não, é importante que o dinheiro mude de mão, né? Principalmente para você que está chegando agora no mercado e está querendo comprar Bitcoin. Porque se os holders só holdarem e ninguém vender nunca, cara, você vai pagar o Bitcoin cada vez mais caro. Você vai pagar muito caro no Bitcoin, porque eu sou um holder e não quero vender. O Pedro é holder e não quer vender. O Emílio é holder e não quer vender. O, sei lá, cara, o Leandro é holder e não quer vender. Se ninguém vende, o preço só tende a subir. Se o preço só tende a subir, você vai ficar pagando mais caro. Então, essas entre safras, entre holders não tão convictos e holders mais convictos, isso vai oscilando, né? De tempos em tempos, né? Eu não vou vender porque vai subir pra caralho. Aí ninguém vende. Pá, o negócio sobe. Agora, eu acho que chegou no máximo. Aí um cara vende, outro cara vende, aí cai um pouquinho, eu acho que vai cair. Aí vira aquela profecia autorrealizável, todo mundo acha que vai cair, logo todo mundo vende, logo todo mundo acha que vai cair, todo mundo vende, logo o negócio cai, né? E aí vai tendo aquela reciclagem de dinheiro, o que é importante. O que é importante. Uma coisa que a gente tem que estar colocando
em consideração são duas. Eu li um negócio no Twitter esses dias que é bem interessante. O cara fala assim: o Bitcoin está caindo, mas quem é que está vendendo? Porque se ele está caindo, ele está vendendo. E eu vi uma coisa interessante e é legal da gente botar nessa conta. Não é que o Bitcoin está caindo porque as pessoas estão vendendo. A gente só não está tendo mais aquele fluxo maior de compra. Então não é que ele está caindo porque a turma está vendendo. Só a turma da compra tirou o pé um pouquinho. A turma da venda continuou na mesma quantidade. A mesma quantidade de venda. Só que a turma da compra tirou o pé. Então, óbvio que você vai ter mais gente vendendo. Mas não tem a galerona vendendo. Possivelmente. A galera que estava comprando mais e a galera vendendo, a galera que estava comprando mais só foi tirando um pé um pouquinho. É um ponto da gente levar em consideração. Outro ponto que a gente deve levar em consideração, e isso vai fazer muito efeito no longo prazo, eu já estou cantando essa bola aqui já há alguns anos. Nós, bitcoiners mais convictos, a partir do momento que aprendermos, e eu já aprendi isso, eu já ponho em prática isso. E aqui no DeFi do Zero, a gente tem mais de 4 mil alunos que já colocam isso em prática. Mas imagina isso numa escala global, tá? Quando os holders de Bitcoin entenderem que você nunca mais precisa vender Bitcoin, porque você pode gerar valor com o seu Bitcoin, o preço do Bitcoin vai explodir de forma exponencial. Vai ser possivelmente a maior talagada que a gente já viu no Bitcoin. Por quê? E como é que funciona hoje? Hoje funciona mais ou menos assim. O cara é um holder convicto, tá? Ele é Bitcoiner convicto. Só que ele quer formas de conseguir mais Bitcoin. O que é legítimo, não tô criticando, é legítimo. Todo mundo quer ter mais Bitcoin, né? Todo Bitcoiner quer ter mais Bitcoin. Então, o que o cara faz? Ele faz o seguinte, cara, eu vou comprar Bitcoin aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu quero comprar Bitcoin aqui nos 20 mil. Aí o cara compra Bitcoin no 20, compra no 30, compra no 40, no 50, no 60, ele já começa a tirar um pouquinho o pé. Ele fala, pode ser que tá subindo muito. Aí no 70, 80, 90, 100, ele fala, não vou comprar mais, agora eu só quero vender. Aí vai chegando 100, 110, 120, ele começa a fazer uma vendinha, ou espera cair para 100 para fazer uma vendinha, ou espera cair para 90, aí ele começa a vender. Ele fala, opa, eu comprei em 20, meu preço médio tá 40, agora tá 90, 100, eu vou vender. Por que ele quer vender? Não é vender porque ele não confia mais no Bitcoin, porque ele não confia nas pessoas, então ele imagina que o preço vai começar a cair porque as pessoas vão vender. Então ele tenta se antecipar. Tô achando que essa média, eu tô supondo valores, tá? Bom, eu comprei a 20, meu preço médio é 40, agora eu quero vender em 100. Por quê? Porque eu quero recomprar lá novamente em 20, ou em 30, ou em 40. Ou seja, eu quero aumentar minha quantidade de bitcoins. Então essa é uma vida natural do investidor de Bitcoin. É uma vida natural. A gente Dimitri conhece. mandou 50. Eu já pego o superchat, tá? Então essa é uma vida natural do Bitcoiner, de muitos Bitcoiners. Tem o cara como eu, que põe na carteira e não vende nem por um caralho, a não ser uma necessidade. E tem o cara que, para ter mais bitcoins, ele tenta fazer o tradezinho. Então ele tenta acertar o momento de comprar lá embaixo, tenta acertar o momento de vender lá em cima e tenta recomprar lá embaixo e fazer isso ao longo dos ciclos para ter mais bitcoin, o que é legítimo. Só que quando esse cara entender que ele pode fazer exatamente isso que ele está fazendo sem vender o bitcoin, numa escala de milhares, talvez milhões de bitcoiners, o preço do bitcoin vai cair muito menos. Por quê? Ué, Felipe, mas como que eu vou fazer isso? A gente chama de montinho montão, né? Então, eu não preciso vender meu Bitcoin para recomprar mais ele lá embaixo. O que eu posso fazer? Posso. Meu Bitcoin como garantia, numa plataforma descentralizada como a Aave, existem centenas, tá? Tô dando um exemplo. E a principal delas, uma Aave. Pego o meu Bitcoin, gero valor com ele, colocando ele de garantia, de colateral numa Aave. Emprestando, libera para que eu possa pegar outra moeda emprestada. Eu posso pegar dólar emprestado. Então, entre Bitcoin e dólar, lei de Grassley, né? A moeda mais fraca é o dólar. O dólar perde valor a longo prazo, a médio prazo, e o Bitcoin ganha valor a médio e longo prazo. Então, em vez de eu vender o Bitcoin e dumpar o Bitcoin no mercado, eu colateralizo o Bitcoin, pego o dólar para comprar Bitcoin lá embaixo. Então, eu não preciso ter maior quantidade de Bitcoins aproveitando quedas vendendo meu Bitcoin. Eu já entendi isso. Os meus alunos DeFi do Zero já entenderam isso, já colocaram isso em prática. Então a gente não vende mais Bitcoin. Só que a gente é um percentual pequeno perto da quantidade de Bitcoiners, mundialmente falando.
Agora, quando essa quantidade pequena começar a crescer, todo mundo começar a entender que você, para ter mais Bitcoin, comprar mais Bitcoin, você não precisa se desfazer do seu, o que que a gente tem? A gente tem uma escassez maior de venda. Se você tem uma oferta menor de venda, naturalmente, para a mesma quantidade de pessoas buscando uma compra, o preço tende a subir mais. Então, o próprio Bitcoiner vai fazer com que o Bitcoin suba mais. É uma tese que eu tenho, eu já falei isso aqui várias vezes, mas o próprio Bitcoiner vai fazer com que o preço, esquece o fundamento, tô falando de preço mesmo, tá? Vai fazer com que o Bitcoin suba mais só pelo fato de não colocá-lo na prateleira à venda. Isso, lei de Gresham. Gresham, né? Você usa a moeda merda e guarda a moeda boa. Ó, eu tenho Bitcoin e tenho dólar. Eu guardo Bitcoin, gasto dólar. Ó, eu tenho dólar e tenho real. Eu guardo o dólar, gasto o real. Eu vou gastar sempre a moeda que vai desvalorizar mais. Que eu entendo, tenho a percepção de desvalorizar mais. Então, eu tenho Bitcoin, vou guardá-lo. Eu vou pegar dólar emprestado e vou shortá-lo. Quando as pessoas pegarem esse entendimento, tirarem os preconceitos de lado, principalmente a galera mais maximalista, tirar os preconceitos de lado com redes Ethereum, com embrulhados, entender que é melhor eu ter um embrulhado garantido por um Bitcoin do que vender a porra do Bitcoin. Ó, eu tenho um Bitcoin, vendi, fiquei sem, ó, falou, dá tchau pra ele, ó, foi embora. Tchau, foi embora aqui, ó. Então eu tenho um Bitcoin, vendi, isso é fini, acabou. Eu tenho um Bitcoin, em vez de vender, eu embrulho ele e colateralizo, eu tenho uma promessa, eu não tenho mais um Bitcoin. Mas eu consigo salvá-lo em relação ao cara que vendeu. O cara que vendeu foi embora, meu irmão. O cara que vendeu foi embora. Foi embora, ele vendeu o Bitcoin, não tem mais. Quando você embrulha, você tem os riscos, tem que entender os riscos, claro, eu ensino tudo isso. Mas quando você embrulha, você tem a possibilidade de estar salvando o teu Bitcoin. Entendeu a manha? Então, o que a gente precisa? Um, ter entendimento. E dois, ter o menor preconceito da galera Bitcoiner, dita maximalista, que se diz maximalista. E maximalista, para mim, é o cara que tenta salvar o seu Bitcoin a qualquer custo. Seja colateralizando ele, seja não vendendo ele. Isso, para mim, é o maximalista. É o cara que quer maximizar o Bitcoin, em detrimento a qualquer outra coisa. E não vender o Bitcoin quando eu acho que vai cair. Ah, eu acho que vai cair, então eu vou vender. Você pode achar que vai cair. Mas em vez de vender, por que você não colateraliza ele, pega dólar emprestado, garantindo o teu colateral e compra mais Bitcoin? É o que a gente faz, é uma estratégia que a gente chama de montinho montão. Então, quando a galera macro começar a entender essa estratégia, o próprio Bitcoin vai ser beneficiado disso. Ou seja, os próprios Bitcoiners vão ser beneficiados da própria estratégia. Porque aí, lembra que a gente falou da profecia autorrealizável lá de trás? Do contrário, que assim, ó, todo mundo acha que vai cair, então todo mundo vende, logo cai. Eu acho que vai cair, então eu vou vender, vou me antecipar uma queda. Aí cai. Aí eu faço isso, tu faz isso, todo mundo faz isso, o negócio cai. Agora, e a bola de neve pra frente? E a profecia autorrealizável pra frente? Que é o seguinte, cara, eu acho que essa merda vai subir. Então eu vou poupar meu Bitcoin. Então eu não vou vender meu Bitcoin. Se eu não vendo, você não vende, todo mundo vende, os caras estão comprando e a gente também tá comprando, o que acontece com o preço? Né? Sobe. Então, falando de preço, não tô falando de fundamento aqui, não, tô falando de preço mesmo, tá? Preço mesmo. Em questão de preço, quando você holda o seu Bitcoin e empresta ele como colateral para comprar mais Bitcoin, você tá não só deixando de vender, como você tá tirando mais Bitcoin à venda do mercado, porque você tá comprando ele. Cara, isso é uma estratégia muito foda, cara. Isso é uma estratégia muito foda. E quando os maximalistas tirarem o preconceito de lado e entenderem que isso pode ser extremamente benéfico, não só pessoalmente falando, mas para a rede Bitcoin como um todo, cara, o negócio vai ser legal pra caralho. E eu já tô ensinando isso pra galera, né? Inclusive vai ter link aqui na descrição, tá? DeFi do Zero a Renda Passiva. Agora em janeiro a gente vai abrir inscrições pro DeFi do Zero a Renda Passiva. Eu ensino, entre outras estratégias, essa estratégia. Tem outras estratégias, tá? Bitcoin paga suas contas. Que é uma forma de você comprar Bitcoin com o dinheiro que você paga suas contas e pagar suas contas. Caralho, Felipe, como assim? Então eu recebi um salário de 1.000. Eu tenho 800 de conta. Eu vou pagar minhas contas, vai. E vai comprar o Bitcoin com esses 1.000. Como assim, Felipe? É, pois é. Eu consigo te ensinar isso aí. A galera já botou isso em prática, já tá botando isso em prática, eu já botei isso em prática. E a gente, ó, vai só
estourando. Então, a gente, em vez de inundar o mercado de Bitcoin para vender, para pagar as contas, para fazer as coisas, sei lá, para vender na alta e tentar comprar na baixa, não, a gente faz o contrário. A gente tira Bitcoin do mercado. A gente continua com o nosso e tira Bitcoin do mercado. Sacou a ideia? Tudo isso a gente ensina lá no DeFi do Zero a Renda Passola. Mas, sobre exatamente esse gráfico aqui, vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Será que caindo mais quantidade de holders aqui de longo prazo, entre aspas, né? Será que a gente vai ter mais uma explosão de preço? Será que o varejo vai adquirir isso aqui? Ou o próprio institucional vai adquirir isso aqui? Vamos descobrir juntos isso aí, né? Agora, comenta aqui comigo. O que você acha dessas duas questões, né? Você acha que uma diminuição de quantidade de bitcoins dos holders pode fazer com que o preço exploda ou não? Isso aqui já foi, ó, isso aqui, ó, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vive mais. E outra coisa, você acha que os bitcoiners, poupando seus bitcoins, dando eles como garantia no DeFi, né? Não no ente centralizado, né? No DeFi, nas finanças descentralizadas. Você acha que a gente não pode ter um aumento maior de preço e maior escassez percebida do ativo? Comenta aqui comigo.